Bom dia, shalom, shalom. Que Deus possa soprar o vento. E aqui, hoje não está soprando o vento só não. O vento está fazendo assim com as palhas do coqueiro. Agora mesmo eu estava olhando por aqui e pensando, ô vento do Espírito, faz isso em mim, faz isso em minha casa, faz isso em sua igreja, porque com esse vento leva todas as coisas ruins, sopra as sementes e elas são levadas e frutificam em outros lugares. Bom dia para você que está no sul, para você que está no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, e está no Reino Unido, né? Na Inglaterra, está em Portugal, Estados Unidos, onde estamos sendo bastante assistidos, em Moçambique. Ontem eu estava olhando no Face, ontem a nossa live, infelizmente não foi possível, tinha um pique, um pauzinho e não dava para segurar. Infelizmente, a ilha tem disso. Tem dia que é um vento e não sei o que acontece, que cai tudo. Mas não era só aqui. Ontem a internet estava ruim no Brasil todo. Várias amigas de Goiânia e de outros lugares estavam falando de como estava ruim a internet. Mas mandando um abraço todo especial para Moçambique, para Angola, que está assistindo muito as nossas lives. Quero mandar um abraço especial para o Pará. Algumas mulheres descobriram a live e estão começando, então, bem-vindas ao Aviva Mulher. E abrimos a sala também para os homens, que cada dia mais cresce o número de homens, de porcentagem de homens que estão assistindo as nossas lives. E deixa eu dizer aos homens que estão assistindo que não é vergonha nenhuma assistir uma live, entrar na nossa sala e ver o que nós mulheres estamos conversando. E cada dia que passa eu recebo muitas ligações de pastores amigos que estão no WhatsApp e eles estão insistindo com o meu marido, né? Olha, irmão Valdemar, a Elizabeth está aí, avivando as mulheres, por que você não começa uma live para os homens? E pensa no homem calmo, sereno e tranquilo. E ele diz, não, cada um tem o seu chamado. O meu chamado é deixá-la bem para que ela fale, né, às mulheres. E o meu chamado não é esse. E o meu chamado é servir, é ficar aqui. E muitos homens insistindo para ele fazer live. Mas pensa, morre de medo, né? Não é o chamado. E eu não insisto e deixo ele bem à vontade. E hoje nós vamos fazer duas coisas nessa live. Na sexta-feira, não, na segunda, né? Que nós respondemos algumas perguntas. E vocês não têm noção o que aquelas perguntas fizeram na cabeça de muitas mulheres. E as respostas também. Então, eu quero dar uma pequena palavra no início da nossa live hoje. Não é uma pequena palavra. É uma palavra bem reflexiva. E já que estamos em casa, e eu amo ver que Jesus amava entrar nas casas. E por isso eu vejo que o avivamento que vai ser colocado dentro das casas hoje vai ser espetacular e extraordinário. E na segunda parte, que já foram 5 minutos aqui, eu quero deixar para nós ficarmos na nossa sala entre amigas. Eu inventei esse nome, eu dei esse nome, Entre Amigas, que você vai poder fazer a sua pergunta, né? E eu vou, espera só um minutinho, eu estou colocando
no silencioso, porque tem muitas pessoas, eu esqueci de colocar no silencioso antes, e muitas pessoas ligam, às vezes, na hora da live, né? E não é bom. E eu vou deixar a nossa sala Entre Amigas aberta, depois das 10h30, para mim terminar de responder algumas perguntas. Já tem algumas que eu trouxe anotadas aqui, né? Fiquei quase que nos dados móveis e recebi muitas perguntas ontem. E a gente não tem noção de como as pessoas têm dúvidas sobre coisas triviais. Como Paulo diz, vocês já deveriam estar comendo tutano, carne, feijoada, mas vocês ainda tomam leite. Não estou dizendo isso para todos, eu estou dizendo a algumas pessoas que estão na igreja, mas não cresceram. Então, esse evangelho que estava aí, ele não fazia pessoas crescer. Ele desafiava pessoas, pessoas iam, entregavam as ofertas e tudo, e ficava por isso mesmo, né? A pessoa fingia que estava crente, o líder fingia que estava pastoreando, e agora no fritar dos ovos, que as pessoas não podem mais ir à igreja, não têm contato com o líder, elas não sabem o que fazer. Então não foi ensinado as pessoas crescerem independentes e serem pessoas cheias do Espírito, que tanto faz eu estar perto de um líder ou não, estar frequentando um templo ou não, eu sou a mesma pessoa em Cristo Jesus. Então, hoje no Entre Amigas, nós podemos responder essas perguntas. Mas eu quero compartilhar com você, já adiantando até a nossa live de hoje lá do Vale a Pena Ler de Novo, eu estou aqui em Lucas 4, você que gosta de acompanhar, de ler, de escrever, eu quero estar compartilhando uma palavra com você em Lucas 4, para você ver como são as pessoas e quando surge algo novo, como é tratado o novo de Deus. Então, nós não podemos dizer que não é de Deus algo só porque nós não conhecemos e não experimentamos. Então, é preciso conhecermos as Escrituras, porque Jesus disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, vamos lá? Em Lucas 4, Lucas começa falando sobre, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. A hora que ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, em forma de uma pomba, tanto que as pessoas, os cristãos, usam a pomba como símbolo do Espírito Santo. E engraçado que o Espírito Santo, quando veio sobre ele, não foi para que ele falasse novas línguas, mesmo porque o Senhor conhece todas as línguas espirituais. Não foi para fazer grandes coisas, grandes milagres naquela hora, para deixar o povo impactado. A primeira coisa que o Espírito Santo fez, e aqui eu quero deixar um alerta para as pessoas, escute bem o que o Espírito Santo fez. Quando ele voltou do Jordão, cheio do Espírito Santo, era para o Espírito Santo tê-lo levado para uma grande conferência profética, para ele profetizar, não era? A gente pensa, eu vou ser cheio do Espírito, eu vou ter dons para impactar pessoas. Olha o que o Espírito Santo fez. E o Espírito Santo foi levado pelo Espírito Santo, não foi para uma grande catedral, não foi para uma grande igreja, não foi para um grande templo, não foi para uma grande multidão. O Espírito Santo levou ao deserto. Gente, mas que lugar mais terrível para ser levado! E eu estive lá, nesse lugar, quando eu fui a Jerusalém. Pensa num lugar, eu fiquei parada olhando aquela montanha. Ela é cheia de pedra calcária, branca, cheia de pedras, um lugar que o vento estava aí.
Sabe aquele vento que parece filme de terror? E eu fiquei lá olhando, falei, então foi aí, Jesus, que o Senhor venceu aquela batalha no espírito. Satanás colocando em prova se ele era mesmo filho de Deus. Mas não é aqui que eu quero me ater hoje. Lá no Vale a Pena Ler de Novo, nós vamos passar toda essa experiência juntas. Nós estamos lendo Lucas. Então, hoje vai ser Lucas 3 e depois nós vamos entrar aqui nessa parte. Mas hoje eu senti de compartilhar algo que quando Jesus teve aquele confronto, ele desceu, quando ele saiu dali e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, procurando a ocasião oportuna para retornar. Deixa eu dizer uma coisa para as irmãs que estão em casa. Satanás não está de quarentena, tá bom? Ele não está aquartelado como nós sendo treinadas pelo Espírito. Ele está na ativa e está mais furioso do que antes, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você está entendendo o que Deus está nos falando? E aí o que ele fez? E então pela virtude do Espírito Santo, vai pegando essas palavras, cheios do Espírito Santo, andando na virtude do Espírito Santo, ele voltou a Galileia e a sua fama correu por toda a terra. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, como era o seu costume, na sinagoga e começou a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho, o que está lá em Isaías. Eu estou correndo porque eu quero estar em outro lugar. E o que saía da boca dele era tão tremendo que as pessoas diziam assim: não é esse o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, este provérbio cabe a vocês: médico, cura a ti mesmo. E ele dizia, e ele não pôde fazer milagres ali, porque ele não fora recebido, e ele diz, o profeta não é bem recebido, senão na sua pátria. E ele saiu dali, curou o endemoniado, e aí, ali eu estive também. A sinagoga fica pertinho da casa de Pedro. Eu quero entrar aqui agora em Lucas 4:37. É aqui que eu quero liberar um rema hoje para você. Assim que ele saiu, a sinagoga fica mais ou menos uns 300 metros, 200, 300 metros da casa de Pedro. E aí ele entrou na casa de Pedro, cheio do Espírito no deserto. Quer dizer uma coisa, sem deserto, sem esse processo do deserto, para você ser carimbado pelo Espírito e descer ali, você não tem estrutura para realizar as coisas que você vai realizar aqui embaixo. Só desce dessa montanha e desse deserto pessoas que venceram a própria carne, que estão totalmente envolvidas com o Espírito Santo. Então, eu venho falando, sem processo não há progresso, há retrocesso, porque você tem sempre que voltar e você não fica preparada para realizar as obras. Então, não fuja do processo. Irmã Elizabeth, mas está difícil ficar em casa. É um processo. Passe pelo processo e você passará para a segunda etapa, para o progresso e para o sucesso de tudo que Deus vai fazer depois desse processo, desse aquartelamento. Não fuja do processo, não fuja do deserto, porque é no deserto que há uma autoafirmação em você e no reino espiritual de quem você verdadeiramente é. Só desce desse deserto, ou sobe do deserto, às vezes uns sobem do deserto,
Então, sem processo, sem deserto e sem processo, não há sucesso. Muitas pessoas falam, eu quero a sua unção de pregar. Eu nem sou pregadora. Eu sou uma dona de casa que compartilho minhas experiências com as pessoas. E muitos querem essa unção, né? Muitos querem essa unção, mas não querem o processo que eu passei para chegar nesse lugar. As pessoas não sabem as dores, as noites de tristeza, as traições, as pessoas amigas que comiam na sua mesa e enfiaram faca, o tapete que foi puxado, os falatórios, as calúnias, as difamações, as invejas, o silêncio que eu tive que me calar para muita coisa, para não deixar outras pessoas expostas, para que quando elas terminem esse processo, elas não estejam expostas. Mas aí diz assim, no versículo 37, ele entrou na casa de Pedro. E vou te dizer algo, nunca Jesus entra em uma casa e aquela casa continua do mesmo jeito. E diz assim, e sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Não precisa você se autopromover. O que Deus usa você para fazer, pode ter certeza que o que Deus te usa para realizar, as próprias pessoas se incumbem de propagar. Então, não fique tocando trombeta daquilo que Deus te usa. Deixe que outros te louvem, outros façam isso, porque o Senhor não quer que a gente fique tocando trombeta de nada. E diz, e levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E aqui eu quero deixar uma pequena palavra. Em outra tradução, diz assim, em outra tradução não, em outro lugar, em Marcos 1:29, ou Mateus 8:14, espera só um minutinho, eu nunca tenho pressa, como eu estou estudando a Bíblia com você, você comigo, 8:27. E diz que Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, quer dizer, jazendo, morto, morrendo com muita febre. E tocou-lhe a mão e a febre a deixou. E tem outro lugar que diz assim, que ela estava em um quarto, Marcos já conta diferente, que ela estava em um quarto, Jesus está na sala e ela está em um quarto enferma. E Pedro mantendo ali a postura, né? Jesus está em casa, então deixa o doente lá no quarto. E o que o Senhor me falou essa manhã, e isso vai servir para muitas pessoas, é que muitos escondem os seus doentes dentro dos quartos. E eu não ia falar sobre isso, eu ia deixar só para perguntas e respostas. E o Senhor, e eu fazendo uma pequena caminhada dentro do bangalô, para dar uma esticada nas pernas, e o Senhor me disse, fale sobre isso, porque está acontecendo isso, e as mulheres precisam ser curadas do que eu vou falar agora. Jesus entrou naquela casa, estava na sala conversando, as outras mulheres já na cozinha fazendo um tira-gosto, um lanchinho para servir para Jesus, e a mulher estava enferma no quarto. E o que a gente faz quando chega alguém na nossa casa e tem alguém doente, e dependendo da doença, a gente não quer que ninguém saiba.
E aqui que o Senhor me falou que está acontecendo algumas coisas. Algumas mulheres estão doentes com depressão, e depressão é o símbolo na cabeça das pessoas de que é uma vergonha um crente ficar depressivo e deprimido. E eu tenho uma pessoa do lado aqui que o filho é autista e ele já é adulto e às vezes ele altera, né, naquele processo de gritos e tudo. Então ela com muita vergonha veio avisar que se a gente ouvisse algum grito, infelizmente, né, o filho tem esse problema e tal. Então as pessoas têm a tendência de esconder aqueles que estão enfermos dentro da nossa casa. E o Senhor hoje estava me falando que as pessoas estão se escondendo e não querem assumir que estão enfermos e que precisam de uma cura. Lá na casa de Pedro, quando Jesus entrou, a mulher foi colocada em um quarto e deixa ela lá. Mas diz assim, e alguém veio, rogou-lhe que ele entrasse naquele quarto e curasse a sogra de Pedro. E o Senhor estava me falando aqui, ó, eu até anotei. A sogra de Pedro estava doente. Muitos escondem os doentes, mas aqui alguém fala da sogra de Pedro a Jesus. E rogaram. Rogar quer dizer, rogaram-lhe que fossem colocar as mãos sobre a sogra de Pedro. Rogar alguém da casa, não sabemos quem, talvez, como eles eram pobres, não era possível que fosse uma empregada, mas alguém que conhecesse o problema da sogra. Uns dizem que podia ser uma febre de malária, porque era na beira do rio, né, Jordão, então havia muitos, perto do mar também havia muitos mosquitos. Ela poderia estar sofrendo de malária, de maleita, como alguns dizem, ou outro vírus, ou uma gripe muito forte. Sei lá o que estava. Uma infecção, porque a febre fala de infecção que está no corpo. O certo é que alguém percebeu que a sogra não estava bem e, aproveitando o momento de Jesus estar naquela casa, pediu, rogou-lhe, implorou-lhe que entrasse no quarto onde estava a sogra de Pedro. E o Senhor me falou algo hoje muito tremendo, que muitas sogras estão sofrendo de febres. Não a febre da pandemia, porque a febre ela é um calor abrasivo, é um calor excessivo sobre o corpo da pessoa, é uma temperatura elevada no corpo de uma pessoa. E o Senhor estava me falando que hoje muitas noras precisam consertar com suas sogras que estão sofrendo uma pressão elevada no espírito, estão enfermas, muitas dentro de casa, mas porque talvez se tornou a velha chata, a velha intrometida, é assim que ela é tratada. Ah, deixa essa velha aí, já tá coroca, né? Uma velha que já tá biruta. Deixa eu te falar, o mal de Alzheimer existe. O mal de Alzheimer, ele faz pessoas falar coisas e fazer coisas que você não tem noção. E você não tem misericórdia. Você não tem tido a paciência de lidar com uma pessoa mais idosa, talvez pode ser até sua mãe, e o seu marido não tem a paciência devida, ou você não tem a paciência devida com a sua sogra. E eu só estou falando isso porque o Senhor me mandou falar sobre isso. Que as sogras são alvos de piadas. A maioria dos homens hoje que prega sobre casais
Não tem um que não faz piada de uma sogra. Não tem um piadista que não faz piada de uma sogra. E o Senhor hoje me mandou falar que a sua sogra é alguém especial para o Senhor. Ah, porque você não convive com a minha, é uma jararaca. A pessoa é aquilo que você deixa ela ser. Sabe? A pessoa é aquilo que você faz ela ser aqui dentro da sua mente. E o Senhor me mandou falar isso, que muitas sogras estão isoladas hoje por causa da pandemia, deprimidas, entristecidas, porque deixaram ela lá porque não pode ter contato físico, mas também não há o contato pelo WhatsApp, não há o contato que você pode escrever uma palavra de amor ou pode mandar um simples presente. Tem muitas mulheres doentes na casa de Pedro hoje. Um apóstolo de Jesus Cristo. Tem muitas sogras doentes nas casas dos Pedros que estão sendo levantados para serem pedras, onde o Senhor vai colocar fundamentos, sabe? Sobre uma palavra, sobre uma revelação de um Pedro, o Senhor iria colocar fundamentos para começar a sua igreja. E dentro dessa casa, de um homem que o Senhor está levantando para ser um dos maiores apóstolos. Quando você fala assim, diga o nome de um apóstolo, você Pedro, é quase o primeiro a ser lembrado sempre. Mas dentro dessa casa há uma mulher doente. E não é a esposa, não é a filha, mas é a sogra. A sogra, essa que você talvez não conhece a história. Quando você casou com o seu marido, e eu estou me dirigindo mais às mulheres, porque há uma implicância muito grande entre sogra e nora, que não conhecem o Senhor. E não vou dizer que todas sogras são boazinhas. Aqui não diz como era a sogra de Pedro. Se ela tinha alguma implicância básica com ele, mas o importante é que ela estava dentro da casa dele. E geralmente, quando as mulheres ficavam viúvas, vinham para a casa dos filhos. Não ficavam isoladas sozinhas. É contra a cultura você deixar uma pessoa idosa sozinha, lançada fora. Contra a cultura judaica. E aqui diz assim, e quando Jesus entrou na casa de Pedro, o que eu acho lindo na Bíblia é que o Espírito Santo deixa bem marcado as coisas que precisam de ser ressaltadas. Entrou na casa de Pedro, não falou o tipo de móvel que tinha, o tipo de conversa que foi feito naquela casa, mas o Espírito Santo deixa bem latente que havia um problema dentro da casa daquele homem chamado para ser apóstolo. E era a sogra que estava enferma. Diz que ela estava com uma febre. E há muitas enfermidades que vêm sobre uma vida na terceira, quase quarta idade. Sabe? Que na terceira idade estou eu, com 60. Então, talvez na quarta já vai para 80, 80 e tantos anos. Então, o que eu quero dizer é que há inúmeras enfermidades nessa faixa etária. A solidão, alguns sofrem de saudosismo, de melancolia, de depressão, mal de Alzheimer, sem falar nas enfermidades dos ossos. E são pessoas que ficam jogadas em um canto, dentro de um quarto. Há 2 anos atrás eu estive no lugar onde eu morei e fui visitar uma casa de pessoas que eu evangelizei muito. Elas me respeitam muito como serva de Deus. São católicos extremos, mas havia uma briga entre a mãe e a filha muito grave. De a filha avançar na mãe muitas vezes. Isso eu estou falando uma mãe de 80 anos. E quando eu cheguei na porta da casa, eu disse, e aí, como está a sua mãe? Porque muitas vezes a mãe se refugiava na minha casa para chorar.
E ela assustou de eu perguntar logo para a mãe dela, tá lá dentro doente. Falei, eu posso entrar para vê-la? Eu tô com saudade dela. E eu com os meus 2 netos. E quando eu entrei, ela disse, Beth, nem adianta você entrar, ela não vai te conhecer, ela não está conhecendo ninguém. Falei, mas eu gostaria de entrar e fazer uma oração por ela, se você permitir. Geralmente as pessoas são colocadas nos últimos quartos, no último lugar. E lá estava ela, cabia só uma caminha, tinha um móvel com uma televisãozinha e uma cadeira. Era a única coisa que cabia naquele cubículo. E quando eu cheguei na porta, que eu pronunciei o nome dela, ela abriu os olhos, ainda nem tinha olhado para mim direito, e ela conheceu a minha voz. Ela disse, Beth, é você, minha filha? E eu disse, sou eu. E me dobrei sobre ela e a abracei. E ela disse, ai, que vontade de sentar para te dar um abraço. Falei, vamos lá, eu ajudo. Pus as mãos dela no meu pescoço e ajudei ela a levantar e sentei ela e coloquei um monte de almofadas e a filha veio chegando, tinha ido buscar água para mim e meus netos. E quando eu cheguei, eu estava apoiando as costas dela sobre almofadas e a filha olhou e disse, vai colocando manha nela, porque depois você vai embora e ela quer que eu fique sentando ela e colocando almofadas em volta dela. Eu falei, mas é isso que você tem que fazer? Aí ela disse, mas eu não vou ficar aqui paparicando essa fingida, que a maioria das doenças dela é fingimento. A mulher com a bacia quebrada, sentindo dores terríveis, hematomas por todos os lados. E eu a abracei e sentei ela. Falei, eu queria estar aqui todos os dias para fazer isso com a senhora. E ela deu uma saída, a outra foi buscar um lanche. Como a gente pensa no amor. E ela me disse assim, minha filha, que saudade de você, se você morasse aqui perto. Tudo seria diferente, você ficaria comigo, você cuidaria de mim, você me ajudaria. E aí ela foi falar algumas coisas e disse, eu tenho que falar rápido para que ela não me ouça, porque depois que você foi embora, ela me maltrata muito depois que as pessoas saem. Então não posso falar nada. E ela foi falar dos maus tratos, das comidas fora de hora, ela fica jogada naquele lugar. Bom, enfim, 2, 3 meses depois essa senhora morreu. Mas por que eu quero dizer isso? Porque quando as pessoas não nos servem mais, nós colocamos nos últimos quartos da nossa vida. Talvez a pessoa nem esteja acamada, mas nós as colocamos nos últimos quartos da nossa vida. E alguém, quando viu que Jesus chegou, não vou dizer que a sogra de Pedro sofria esse tipo de maltrato, mas ela tinha uma enfermidade e ela estava no quarto. E diz assim, e levantando-se Jesus, ele estava sentado. Quando rogaram-lhe pela sogra de Simão Pedro, que estava doente, com muita febre, e rogaram-lhe, intercederam, imploraram, Jesus, você pode curá-la. Ela era uma pessoa maravilhosa, porque senão alguém não se interessaria para que ela ficasse curada. Deixa a mulher morrer. Quanto mais rápido, mais acelerado for o processo da morte, a vida da sua sogra importa tanto para Deus quanto a sua. Não importa se ela tem 70 ou 80 anos. Ela é tão preciosa para o Senhor como você. Eu estou falando isso porque o Senhor me disse. Enquanto eu fazia minha pequena caminhada da manhã e falando, Senhor, o que eu falo hoje àquelas mulheres? E o Senhor está falando. E diz assim, e Jesus se levantou. Se levantou do lugar onde ele estava e foi até a sogra de Pedro. Geralmente, as camas não eram como as nossas, né? Alta do chão, eram pequenos catres, colocados na altura de 20 centímetros do chão, de modo que Jesus diz assim, e inclinando-se para ela. Sabe o que eu acho lindo em Deus?
Um Deus que se inclina. O que é inclinar? Se debruçar. Chegar ao nível, descer ao nível que aquela pessoa está. Se inclinou sobre ela. Uma mulher está doente, está prostrada. E aí, eu quero até ler o que eu tomei nota. Diz que a prostração dela, ela estava prostrada. A prostração dela não assusta Jesus. A depressão dela não assusta Jesus. E os problemas daquela mulher não assustam Jesus. Pensa bem. E Jesus se debruçou sobre ela e tomou-a pela mão. Ele não pensou, pode ser uma doença infecciosa, pode ser algo que vai me contaminar. Tomou-a pela mão, levantou-a e a febre a deixou. Então, tem pessoas que precisam serem curadas para serem colocadas de pé. E o Senhor está dizendo hoje para muitas noras e genros que estão me ouvindo, me assistindo essa manhã. Deus levantará um exército de sogras restauradas no espírito. Então, deixa eu dizer para você uma coisa. Muita coisa está pendente na sua vida porque você não resolveu o problema com a sua sogra. Mas ela é o cão vivo. Transforma ela num anjo vivo na sua vida. A sua implicância tem trazido enfermidade sobre a sua sogra. E você está querendo sair para pregar lá fora, para ser pastora lá fora, para pegar um púlpito lá fora. O primeiro púlpito que o Senhor está te dando é o da sua casa e inclui a sua sogra. Ame, cuide. Não precisa ser aquele best friend, de estar beijando ela, de estar paparicando, sabe? Eu não posso falar nada porque eu louvo a Deus a nora que o Senhor me deu e o meu genro. E o meu genro brinca demais comigo. Às vezes eles fazem chamada de vídeo para mim ficar olhando o meu neto. Ele fica o tempo inteiro brincando comigo. Quantas vezes ele está indo para o trabalho e faz chamada via vídeo para a gente ir conversando. Ele tem dúvidas sobre algumas coisas. Nós conversamos. E ele brinca o tempo todo comigo. Ele vai sair com meu neto para a praia. Ele faz chamada para mim estar junto com eles. Minha filha nem está em casa fazendo outra coisa. Ele manda brincadeiras para mim, piadinhas bobas para mim durante o dia. Minha nora liga, nós damos altas risadas. Ela gosta de contar tudo o que está acontecendo no sítio agora que ela está aquartelada lá e eu daqui. Olha, dona Beth, colocamos lâmpada no seu pé de jasmim. Quando a senhora chegar vai estar assim. Olha, dona Beth, colocamos uma lâmpada que se cair a energia vai ficar tudo aceso para a senhora. E ela melhorando toda a casa para quando eu voltar ser recebida da melhor forma. Então deixa eu dizer uma coisa, conserte a sua vida hoje com sua sogra. Porque você está presa. Não é ela que está presa, é você. E aqui diz que Jesus se inclinou sobre ela, ele desceu no nível que ela estava. Talvez ele teve até que se ajoelhar na altura do catre. E eu quero dizer uma coisa, não importa o tipo de doença que está dentro da sua casa, não esconda os doentes. Clame a Jesus, leve Jesus até onde está a enfermidade na sua casa. Talvez a enfermidade está no quarto da sua filha, envolvida 24 horas no WhatsApp e no computador. Talvez é seu filho com alguns vícios terríveis. Seu marido, não esconda seus doentes. Porque alguém teve que vir correndo e falar, Jesus, eu te imploro, entra num quarto,
tem alguém ali no quarto que está muito enfermo. Talvez Pedro não quer te incomodar, mas ela precisa de ser restaurada. Ela precisa de ser curada. E Jesus foi e diz, inclinando-se sobre ela, tomou-a pela mão, repreendeu a febre, e a febre a deixou imediatamente. E ela, levantando-se rapidamente, logo servia-os. E começou a servir Jesus e os que estavam naquela casa. Há uma geração de idosos, aqueles que Joel fala, e os velhos sonharão. Não exclua as pessoas idosas do avivamento que acontecerá esses dias. Porque eu pensei que já estava aposentada. Aos 62 anos, eu não pensei que Jesus precisava mais de mim. E ele me disse, volte, vá para a live. Vá para a live. E eu quero te dizer aqui essa manhã, vamos fazer uma oração? E aí eu já quero estar indo aqui para as perguntas. E tem um monte de perguntas, sabe? Tem um monte de perguntas que estão aparecendo aqui, muito forte. Ou apóstola Márcia, deixa eu te dizer, quando terminar essa live, entra em contato comigo que eu quero falar com você a respeito de oração e intercessão em Goiânia. E eu vi você intercedendo na Praça Cívica e eu gostaria de estar conversando com você, porque tem algo que o Senhor quer fazer e nós precisamos conversar. Deixa eu acessar a minha página, minhas amadas, mas antes eu quero fazer uma oração de concerto entre sogras e noras, tá? Entre sogras e noras. E aqui está. Deixa eu... Aqui agora. Vamos olhar a minha live. Tô abrindo a minha página aqui para me ver as perguntas que estão chegando. Mas enquanto abre, o meu computador está bem lento. E ele não está segurando muito assim, quando abre duas janelas, ele não está segurando muito. Mas eu não quero me desviar do contexto que o Senhor nos deu para falar nesse momento, que é sobre essa cura. E a cura hoje talvez não é tão somente na sogra, mas também na nora, e eu brinco, no noro, né? No noro, e esse noro hoje precisa de restauração, o genro, né? E o Senhor está falando pra gente que nós precisamos de estar restaurando a nossa casa hoje, porque senão você não vai sair desse aquartelamento sarada para estar liberando palavras para outras pessoas. Você está entendendo? Então nós vamos orar agora. Talvez a maior cura vai ser em você. Ai, irmã Beth, mas no começo do meu namoro, do meu casamento, essa velha chata, essa jararaca venenosa, é tanto nome que põe na sogra, essa jararaca, ela falava do meu marido para mim, ela falava de mim para o meu marido, ela falava que a minha comida não era boa, que a comida não era suficientemente boa, que eu não lavava roupa boa, e ela falava de mim para outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas que não conhecem Jesus... mas ela era uma mulher da igreja, mas talvez o evangelho não tinha sido penetrado nela. E você precisa dar um desconto de que quando nós não estamos em Cristo,
ou que mesmo estamos frequentando uma igreja, nós não temos uma libertação completa, não está segurando a live, portanto, não está chegando até mim as perguntas que as pessoas querem fazer. Mas nós vamos conversando aqui. Eu gostaria de levar você a esta oração nesse momento, porque nada do que você fizer vai ter sucesso, porque Deus está vendo você maltratar uma pessoa. E eu quero dizer uma coisa: não adianta você pregar lá fora se os que estão dentro da sua casa estão presos. Você pegou a sua sogra e colocou ela no último quartinho da sua casa espiritual. E colocou-a lá dizendo o seguinte: deixa essa velha aí. A chata, deixa ela aí. Nunca chamou ela para almoçar. Você nunca chamou ela para levá-la para comprar um sapato novo, para tomar um lanche juntas. Você tá ficando louca de sair com essa velha? Você tá louca, irmã Elizabeth, que eu vou sair com essa retardada, essa mulher que tá falando, não fala coisas com coisas? Deixa eu te dizer, você não sabe o quão precioso é para Deus essa pregação vivida, essa pregação no cotidiano da sua casa. Pega Jesus pela mão, implore ele agora que entre lá naquele quarto onde está a sua sogra enferma. Algumas estão até no asilo porque você obrigou seu marido a colocar, ou o marido falou que não queria aquela sogra dentro de casa e colocou aquela sogra lá no último quartinho da sua casa e faz com que os seus filhos nem tenha contato com essas pessoas. Deixa eu dizer para você, não adianta você falar que é crente, que está entrando no grande avivamento, se você, conseguir, graças a Deus, pode mandar as perguntas aqui, que já vai aparecer aqui e eu já vou estar sabendo o que as pessoas estão falando. Né? Pode mandar as perguntas que nós vamos entrar em contato agorinha. Mas eu quero libertar, eu não, o Espírito Santo, mas eu quero levar essa libertação até as noras e sogras hoje. Sogra que só liga para o filho quando sabe que ele está no trabalho, porque não quer ligar a hora que ele está em casa, porque não quer nem ouvir a voz da nora. Ou a nora que quando o filho liga, tem que ligar longe para que ela não implique. Você já está falando com sua mãe de novo. E essas são as pessoas que querem gerar um grande avivamento. Essas são pessoas que querem que Jesus faça uma grande obra na vida delas. Essas são pessoas que estão querendo que Jesus faça milagres na vida dela. E o maior milagre hoje é você implorar a Jesus que cure sua sogra. Você é capaz de fazer esse pedido a Jesus hoje? Implore que Deus a cure do mal de Alzheimer, que ela volte a ter lembranças maravilhosas novamente, que restaure os ossos do corpo dela, que ela tenha alegria nos últimos dias de vida dela. Respeite-a como uma anciã, que nesses dias terão sonhos proféticos para alcançar essa geração. Não esconda seus doentes. Não esconda seus doentes porque você quer manter a aparência, né? Lá dentro da sua casa para os seus amigos. E você quer manter a aparência de que a casa é impecável, mas a sua sogra é uma bruxa dentro de você. Às vezes umas piadinhas que falam assim, por que você deixou essa vassoura aí? Porque a minha sogra vai me visitar hoje, depois ela volta voando para a casa dela. Ou às vezes você pergunta, que jeito que a sua sogra vai? Aí a pessoa apronta uma vassoura e fala, ela vai voando, porque é uma bruxa. Toda vez que você falta com respeito, ainda que seja em brincadeiras,
com a sua sogra, você está ferindo totalmente o coração de Deus. Você está percebendo isso? E aqui estão chegando algumas pessoas, né? E as pessoas dando like, coraçãozinho, mas as perguntas não estão chegando para mim, Paula. Depois você me fala como. Né? Eu sempre peço ajuda à minha filha, aos universitários. Mas o Senhor está falando para você hoje. Você não sabe o que essa rixa com a sua sogra está aprendendo você no ministério. Você já poderia ter caminhado 1000 milhas. Você está na primeira, porque a sua sogra é um entrave na sua vida. E não é nem por causa dela. É porque você ainda não aprendeu a liberar. Sabe como isso vai ser liberado? Quando você comprar algo, arrume um presente e vá lá na casa dela, ainda que seja de máscara. Olha, eu não posso entrar, mas tem umas mulheres que não podem nem levar um chocolate, porque a sogra vai pensar que está envenenado, porque ela nunca fez isso, mas leve um presente. Não compre algo que seja para comer, para que ela não assuste. Deixe no portão e fala, olha, a senhora fez tanta falta, eu vim trazer um presente, nós não vamos entrar? Pega seus filhos, leve até onde ela está. Eu só trouxe os filhos para dizer oi para a senhora. Pegue a sua sogra hoje, se incline sobre ela como Jesus fez. Talvez essa febre dela é a febre da solidão, a febre de pensar em como ela sofreu para criar o marido que ela te deu. Sabe, o filho dela que casou com você, que era o bebê dela, você chegou, é claro que ela se sentiu rivalizada. Você se tornou uma rival. Mostre para ela que você não é uma rival, que você é apenas a mãe do seu filho, e eu estou falando para sogras também. Mas a nora, respeite, ame. Deus está falando isso hoje. Enquanto eu fazia a minha caminhada, o Senhor disse, fale isso hoje, porque muitas mulheres estão precisando disso. Amém? Então, vamos lá. Levante a sua mão onde você está. É preciso que haja essa cura hoje na sua vida. Porque senão, minha irmã, Jesus vai voltar e você vai ficar. Porque a Bíblia diz assim, aquele que diz que ama Deus e odeia seu irmão, até agora está em trevas. E esse irmão inclui a sua sogra. Não, mas ela não cheira nem fede, ela tá para lá. Isso não é amor. Isso é a ignorada. Deixa ela lá. Ela se tornou desnecessária na vida de vocês. E você não sabe a dor de estar na minha idade de ser excluída. Eu não sofro desse mal, graças a Deus. Mas eu estou falando que nessa idade, você começa a ter mais lembranças do que você imagina. Então, não ignore, aceite, respeite. Não precisa ser a sua best friend. Sabe? Eu louvo a Deus. O meu genro um dia saiu e falou assim, ligou para mim e falou assim, Dona Beth, eu tô vendo aqui um café, um lugar cheio de flores, a mesa tá colocada do lado de fora, cheia de florzinhas, a cara da senhora. Quando a senhora voltar à Inglaterra e essa pandemia vai voltar logo, eu quero levar a senhora para tomar um café nesse lugar, porque a senhora vai amar estar nesse lugar cheio de florzinhas, porque ele me conhece. Quando eu estive em Goiânia agora, a minha nora disse, Eli, ela me chama de Eli, vamos arrumar esse cabelo, tá muito feio, tá parecendo os brancos. Me levou no salão, primeiro me levou para almoçar no Coco Bambu, de lá ligou para a menina que arrumava cabelo, me arrumar, depois disse, vamos fazer umas comprinhas, a senhora precisa de pijamas novos. A senhora é uma mulher muito linda, a senhora não pode ficar com pijamas velhos. Me levou,
compramos um monte de pijamas, e ela falava, agora vamos pegar as roupas íntimas que vão combinar com os pijamas. E depois me disse, a senhora não estava aqui no seu aniversário, vamos comprar seu presente. O que a senhora quer? Vamos comprar um sapatinho novo, e nós fomos e voltamos com sacolas cheias de presentes. Então eu tenho que louvar Jesus. Ela é totalmente diferente de mim, mas não brigamos por isso. Meu genro é diferente de mim, mas eu o amo assim mesmo. Então, amada, levante a sua mão onde você está, porque hoje é um dia de concerto entre sogras e noras. E as sogras que estão me assistindo, aprenda a amar a sua nora como filha. Ela pode não ser igual você, mas ela não é sua rival. Ela é a mulher que vai passar o resto dos dias com o seu filho. Você está indo e ela está chegando. E é ela que faz ele feliz como homem, não é você. Você faz ele feliz como uma mãe, mas como homem realizado, é ela que vai realizá-lo como homem, não é você. Então levante a sua mão onde você está agora, porque Jesus se inclinou sobre essa sogra. Sabe? Ele desceu ao nível dela, olhou dentro dos olhos dela. Porque enquanto ela estava lá no quartinho, no último quartinho guardado, e para não incomodar Jesus, Jesus está vindo aqui, vamos colocá-la lá no quartinho. Alguém chegou e implorou. E aí Jesus foi e se inclinou sobre ela e a curou, e diz que imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Quem disse a você que a sua sogra é uma inútil? Ela pode ser inútil para você, mas você vê que Jesus a levantou e ela começou a servi-los. Tem serviços que só as pessoas da terceira idade vão poder fazer nesses dias. Sabe qual é? De liberar sabedoria que foram armazenadas durante os anos para essa geração que não sabe nada. E começou a servir Jesus. Muitas mulheres sairão dos quartos de depressão, mulheres com 60, 65, 70, 75, 80, 85. Brian Mills, que minha filha está agora cuidando dele e da esposa dele com mal de Alzheimer. E essa semana a Paula me disse, olha mamãe, Brian, eu não posso fazer muita coisa pela senhora essa semana porque eu estou corrigindo o novo livro do Brian, escrevendo para essa geração que vai ficar aqui. E a Paula diz, tenho que mandar para o Amazon, e já é o terceiro que Paula faz para ele esses dias. De 2 anos para cá, parece que ele já editou 3 livros para o Amazon. E está espalhando o livro dele para todos os lugares, para que essa nova geração se levante. Quem diz que Brian Mills está inútil? Com a mão totalmente imobilizada, andando curvado e liberando palavras de sabedoria para tocar outras gerações. A esposa com mal de Alzheimer, mas ainda vai para o piano e toca as canções para o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, inútil é aquele que não se deixa ser tocado por Deus. Não é a sua sogra que é a velha inútil. Inútil está sendo você de ser uma mulher cheia de energia, de beleza, de dons, mas que o Espírito Santo não pode usar a sua força, a sua beleza física, porque você é uma mulher velha, no pecado, carcomida pela a angústia, a ranzinzice de uma velha com mais de 90 anos. Você pode ter vigor no seu corpo, mas seu espírito está enfraquecido porque você não ama sua sogra. E muitas sogras estão doentes porque odeiam suas noras. Então, o Senhor está trazendo aqui agora, me disse aqui agora, irmã Elizabeth, é disso que eu preciso. A solidão é uma doença.
A outra está dizendo, fala Deus. E é verdade, fala Deus. Fala mesmo, Jesus. Levante a sua mão comigo e vamos dar um start, um início nessa nova relação sua com a sua sogra. Levante a sua mão comigo. Não deu tempo de responder as perguntas, mas amanhã eu prometo que teremos o Entre Amigas. Aí eu não vou pregar nada, já vou armazenar hoje todas as perguntas, porque é uma coisa que Deus queria que falasse. Então eu não vou ficar pedindo desculpas, porque é algo que a gente tenta até ajudar os outros, mas o Senhor queria que nós ficássemos nessa área. Então, levante a sua mão comigo, do outro lado que você está, e vamos orar, consertar essa situação, porque o Senhor precisa deixar você livre hoje. Hoje o Senhor está se curvando sobre a sua sogra, mas está se curvando sobre você também. Porque se você não se deixar curar desse ódio que você tem pela sua sogra, você vai ficar presa. Seu ministério não vai fluir. Você está me entendendo? É mais sério do que você está pensando. E as portas da sua casa estão arreganhadas para o inimigo entrar. As portas espirituais do seu coração estão arrebentadas, porque você não ama sua sogra. E você, sogra, persegue sua nora. Todas as maldades que você fez pelas costas da sua sogra, falou mal, estão escritas diante do Senhor. E todas serão mostradas num telão naquele grande dia. Aqui, ó. Era mulher, entregava o dízimo, mulher religiosa, ia para a igreja, ia para o chazinho de damas, ia para o chazinho de pérolas, de flor, tem um monte de nomes, de empoderadas, mas brigava com a sogra, falava mal pelas costas, ou estava o tempo todo enfiando faca nas costas da nora por trás, falando mal, colocando o meu filho contra ela. Levante a sua mão, você precisa ser curada hoje, mulher. Sabe, o processo, ele é terrível, mas precisamos ser curadas. Pare de falar mal do seu genro, sogra. Porque tem muitas sogras que têm a doença da língua. Não é a febre da sogra de Pedro, mas a doença da língua. Sabe? A doença de que o filho dela é o melhor, mas o filho da outra não é. De que a filha dela tem todos os predicados, mas que o genro não presta. E todo mundo dentro da igreja, todo mundo fingindo que é crente, só que o diabo vê tudo e o Espírito Santo também. Levante sua mão comigo, Senhor. O Senhor hoje quis que essa palavra fosse ministrada. E eu te louvo pelos concertos que estão sendo feitos agora dentro das casas. Senhor, visita essas casas agora onde esses idosos estão exilados nos últimos quartos, para que ninguém veja suas dores, para que ninguém sinta o cheiro deles, cheiro da velhice. E eles são um estorvo na vida de muitos. Que o Senhor possa se inclinar essa manhã na vida desses sogros e sogras que estão aquartelados faz anos dentro de quartos minúsculos, onde quase nunca é visitado por ninguém, a não ser por um cuidador. Senhor, que o Senhor essa manhã esteja se curvando diante dessa mulher que se sente abatida, agredida pela dor da solidão, pelo ostracismo e pelo esquecimento. Ensina a perdoar o filho, a nora, ou o genro e a sua filha.
Que o Senhor possa fazer uma libertação essa manhã, porque o Senhor está voltando. Senhor, entra no coração dessa nora essa manhã, para que ela seja liberta da implicância contra essa sogra. Senhor, da implicância contra a mulher que pariu o homem que hoje é o seu marido. Ou vice-versa, o genro que maltrata, mulheres que estão passando necessidades porque eles acham que elas não precisam nada mais além do que só a comida. Senhor, coloca bondade no coração dessas noras hoje, para que elas vejam a necessidade dessas sogras, que essas sogras se levantem hoje, que não fiquem presas nesses quartinhos mínimos, mas que elas se levantem e comecem a servir a Jesus, a servir a Ti, Senhor, como a sogra de Pedro fez. Às vezes nós estamos decretando a morte para pessoas que o Senhor ainda quer usar nesses últimos dias. Senhor, faz essa restauração hoje, faça essa libertação hoje no coração de noras e sogras, quebra essa maldição, essa rivalidade antiga, porque eu estou ministrando a mulheres de Deus, mulheres que querem ser usadas nesses últimos dias. Então restaura essa casa e liberta essa nora agora, recebe esses pedidos de perdão. E eu quero profeticamente pegar essas mulheres idosas pelas mãos hoje, como Jesus disse, inclinando sobre elas, repreendendo a febre. Eu repreendo agora a febre da depressão, a febre da solidão, a febre da angústia, a febre da amargura. Você foi se tornando uma mulher amarga. E eu repreendo agora em nome de Jesus a febre da amargura, a febre da descrença, a febre da falta de vida, de querer viver. Repreendo essas palavras que você diz todos os dias: Senhor, me leva. Deus não vai te levar enquanto Ele não completar a obra. Ele ainda precisa te pegar pelas mãos, te colocar de pé. Você está ouvindo? Você ainda precisa servir Jesus. Ainda não chegou a sua hora. Com todas essas enfermidades, irmã Elizabeth, sim, de toda essa amargura, Ele ainda tirará a doçura para adoçar a vida de muitas pessoas. Muitos me disseram que eu estava inútil. E aqui estou eu, pregando essa manhã para você. Então, levante-se dessa cama agora. O Senhor te pega pela mão e te levanta agora e diz: filha, ser curada de todas essas febres malignas, de depressão, de angústia, de solidão, de tudo. Eu ainda preciso de você, diz o Senhor teu Deus. Levante-se, porque ainda há uma obra para ser realizada. E o que está dentro de você, essa geração precisa do que está dentro de você. E você, nora, receba agora a misericórdia do Senhor. Como diz Davi, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deixa essas duas irmãs gêmeas seguir você em bondade e misericórdia para com essa que gerou o seu marido, para que esteja com você hoje. Liberte-se dessa angústia, liberte-se dessa treva, dessa briga, dessa guerra constante. Quantos anos de casamento e você está em guerra, em rivalidade com a sua sogra? Levante a bandeira branca hoje, sabe? Pega a bandeira branca, ó, paz e amor. Pega essa bandeira branca hoje entre você e sua sogra, e você vai ver como a sua vida espiritual vai deslanchar. Você vai ver como os dons espirituais vão deslanchar na sua vida. Porque você aparentemente viver dons no espírito, sem consertar essa área da sua vida,
vai fazer você fazer obras para outros, mas naquele grande dia, o Senhor vai dizer, porque aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é homicida. Está lá no livro de 1 de João. Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é homicida. Quer dizer, assassino. Se você odeia sua sogra, você no reino espiritual está no mesmo contexto de alguém que está assassinando. No tribunal de Deus vai ser julgado como assassino. Uau, mesmo, irmã Elizabeth? Mesmo. Então, aquele que não ama seu irmão até agora está em trevas. E a sua sogra faz parte dessa irmandade em Cristo. Então, essa era a palavra. Eu tentei estar aqui para responder muitas perguntas hoje, mas hoje era o que o Senhor queria. Então, eu faço isso. Amanhã, vamos deixar a live para Entre Amigas. Nós vamos ter toda semana o Entre Amigas, onde nós vamos poder estar nos relacionando aqui e respondendo todas essas dúvidas que vocês têm. Então, hoje vale a pena ler de novo às 16h30. Espero vocês. Que Deus abençoe o seu dia. Corre lá, naquele quartinho onde você guardou a sua sogra. Se incline sobre ela. Levante ela dessa cama hoje em oração. E você, sogra, faça a mesma coisa. Conserte com a sua nora. Jesus está voltando e temos que estar preparados para o arrebatamento. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Nos encontramos então às 16h30 no Vale a Pena Ler de Novo.